Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula a respeito de trabalho e diferença de potencial e iremos agora para alguns exercícios de aplicação. Esse primeiro diz o seguinte: as linhas representam duas superfícies equipotenciais de um campo elétrico. Represente as linhas de campo elétrico e determine as DDP entre A e B. Então, olha só, observe que aqui eu tenho um potencial de 20 volts, aqui eu tenho um potencial de 10 volts. A gente sabe que o potencial ele vai diminuindo com o passar da distância. Quanto maior a distância da minha carga positiva, menor vai ser o meu potencial. Consequentemente, a gente pode afirmar que quem gerou esse meu potencial aqui vai ser provavelmente uma barra. Então, eu teria aqui desse lado uma barra, né, positiva e aqui uma barra negativa, porque eu sei que daí as linhas de campo elétrico, que são essas linhas aqui, elas saem da minha positiva e vai para a minha negativa. E com o passar da distância, quanto mais distante vai ficando, realmente diminui o meu potencial elétrico, beleza? Então pronto, já está representado aqui as linhas de campo elétrico uniforme, porque eu coloquei duas barras paralelas, apenas diferenciando entre si o valor da carga elétrica, né? O módulo da carga elétrica, o sinal. Então agora pede a DDP entre A e B, na verdade, né? A e B, pessoal, não está na mesma superfície equipotencial, nessa S1? Então, pelo simples fato delas estarem numa mesma superfície equipotencial, já poderia falar que a diferença de potencial entre eles é zero. E matematicamente, né, para a gente comprovar isso, nós também temos que a diferença de potencial, então, entre A e B, eu teria que pegar meu potencial em A, que vale 10 volts, menos meu potencial em B, que também vale 10 volts. Então, realmente, a gente comprova que nessa superfície equipotencial, a diferença de potencial é igual a zero, beleza? Aí a B quer saber qual que é o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga, um elétron, né? Menos 1,6 vezes 10 menos 19, no percurso de B até C. Então, nós sabemos que para calcular o trabalho dessa força resultante, trabalho dessa força elétrica, ela será igual ao produto da minha carga pela diferença de potencial, ou a B, certo? Então, o trabalho dessa força elétrica será igual à carga, que é de menos 1,6, tem que colocar o valor sinal junto, né? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que multiplica pela nossa diferença de potencial. Qual que é a diferença de potencial que nós temos daqui, ó? De B até C. Nesse caso é de BC, né? Então não é o AB. Então aqui é o potencial saindo de B, né? E indo até C. Então, sendo assim, a gente, para calcular essa diferença de potencial, tem que fazer o potencial de B menos o potencial de C, certo? Porque daqui é de onde eu saí, sempre é de onde eu saio para até onde eu vou chegar. Então, o trabalho da força resultante, ele será igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O potencial VB, de acordo aqui com o exercício, é 10. E o potencial em C é 20. 10 menos 20, a gente encontra a resposta aqui de menos 10, multiplicando, né? Então, encontraremos um trabalho da força resultante positivo, como sendo 1,6 vezes 10A. Aqui a mesma coisa é 10 a 1, então mantém a base, somos expoente, menos com menos ficou mais, né? Menos 19 mais 1, menos 18. Unidade de trabalho, Joule. E assim finalizamos este nosso primeiro exercício. Já o segundo exercício diz: a figura seguinte representa uma carga de prova de 2 microcoulombs deslocando-se entre os pontos A e B de um campo elétrico uniforme de intensidade 120 newtons por coulomb. A letra A quer saber qual que é a DDP entre os pontos A e B. Então, como o exercício me informou aqui o valorzinho do nosso campo elétrico, a gente consegue fazer isso pela equação do potencial elétrico, que diz que da DDP, na verdade, né? Que é a diferença de potencial quando eu tenho campo elétrico, basta multiplicar a intensidade do campo elétrico vezes o deslocamento ao qual ela estava sujeito. Então, essa nossa DDP de A até B, ela será igual ao meu campo elétrico, que vale 120 newtons por coulomb, que multiplica a distância. Só que lembra que eu trabalho para eu ir daqui até aqui, eu poderia calcular como sendo trabalho para ser daqui até esse pontinho e depois descer aqui para baixo? Então, como nesse trecho aqui não tem deslocamento, eu vejo apenas a distância entre essa superfície equipotencial S1 aqui e essa outra superfície equipotencial S2. Então, a distância de S1 para S2 é igual a 4. Então, a minha diferença de potencial UAB será igual a 480 volts, beleza? Aí a B quer saber qual que é o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga nesse deslocamento. Então, nós já vimos também, essa aqui é a letra A, né? Nós já vimos que o trabalho da força elétrica ele é dado pelo produto da minha carga de prova vezes a diferença de potencial que eu tenho ali. Então, o trabalho realizado será igual à carga de 2 microcoulomb. Então, 2 vezes 10 a menos 6
vezes a diferença de potencial que existe entre essas duas superfícies equipotenciais aqui, que a gente acabou de fazer aqui na letra A, que é de 480. Então, isso vezes 480. Então, o trabalho dessa força elétrica será igual a 2 vezes 480, 960. 960 vezes 10 a menos 6. Passando para a notação científica bonitinho, ando duas casas aqui para a esquerda, fica 9,6 e tiro 2 ali do meu, aumento 2 ali no meu expoente, né? Então, elevado a menos 4 joule agora. E aqui finalizamos esse nosso segundo exercício. Exercício 3 diz: a carga pontiforme 2Q é deslocada do ponto A até o ponto B em uma região com campo elétrico uniforme, com velocidade constante por um agente externo, seguindo a trajetória ACB, conforme mostra a figura. Então, primeiro ela foi aqui. Então, primeiro ela foi daqui, né, de A até C, depois ela foi de C até B. Então, desprezando o campo gravitacional, é correto afirmar o quê? Então, a primeira coisa que a gente já tem que analisar, pessoal, aqui daqui, essa distância, esse que eu tenho aqui, ó, de C até B, está numa mesma linha. Então, aqui é como se eu tivesse uma superfície equipotencial. E como aqui não teve deslocamento, eu já sei que aqui também não houve trabalho. E apenas com essa explicação, a gente já sabe que a alternativa correta é a letra D. O trabalho da força elétrica é nulo nesse trecho CB, porque o deslocamento está sendo feito de um modo horizontal. Como estão na mesma linha, não teve deslocamento. Sem deslocamento, não há trabalho. E aqui finalizamos esses exercícios de aplicação. Espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo agora, os exercícios propostos.